A quarta antítese que ele fala é sobre a questão dos juramentos. E o que está em foco? Qual que é a questão que está sendo colocada aqui? O Senhor começa com esta frase: ouviste o que foi dito pelos antigos. Ele está sempre dizendo, olha, qual que é a interpretação tradicional deste mandamento? Qual mandamento? Ele cita: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ao que Jesus está se remetendo? Citação de onde ele está colocando? A citação que o Senhor Jesus está fazendo é uma citação lá de Levítico, capítulo 19, versículo 12, em que o Senhor Jesus diz assim, ou a palavra do Senhor, inspirada e escrita por Moisés, diz assim: não jurareis falso pelo meu nome. Estas são as palavras do Senhor, registradas lá em Levítico, capítulo 19, versículo 12. Também Jesus pode estar se remetindo a Números, capítulo 30, versículo 2, que diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento, não violará a sua palavra. Ou ainda ele pode estar citando Deuteronômio capítulo 23, versículo 21, que diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumprir. O que o Senhor está dizendo com todas essas citações? Você não pode quebrar o seu juramento, mas você precisa guardar aquilo que você jurou, os votos que você fez diante de Deus. Qual era o problema naqueles dias com a interpretação deste mandamento, deste preceito do Senhor? O problema naquele dia era uma questão de veracidade, e é o que Jesus está abordando aqui. Jesus está tratando da questão da verdade que está naquilo que nós dizemos, naquilo que nós falamos. E a questão naquele dia, o problema era o seguinte: os intérpretes da lei, os antigos, criaram a seguinte norma. A norma deles era o seguinte: quando você fizer um juramento, pense bem antes de jurar, porque se você jurar em nome do Senhor, você não pode quebrar o seu juramento. E então, o que as pessoas faziam? As pessoas juravam por aquilo que eles encontravam de mais próximo a Deus. O cara queria deixar claro que ele estava realmente comprometido em cumprir o juramento e cumprir a promessa. O que ele fazia? Ele jurava pelo céu, ele jurava pelo trono de Deus, ele jurava pelo firmamento, ele jurava por alguma coisa muito grande, muito próxima a Deus. Qualquer coisa menos citar a palavra Deus ou Senhor. Por quê? Por que eles não incluíam a palavra Senhor no juramento? Porque eles não estavam dispostos a cumprir. E a interpretação que eles faziam da lei é que o único juramento que era inquebrável era um juramento que fosse feito em nome do Senhor. Então, quando o sujeito jurava por qualquer coisa que não fosse o nome do Senhor, quem recebia o juramento já ficava desconfiado. Porque, bom, se ele não usou o nome do Senhor, é porque existe chance dele não cumprir o que ele está dizendo que vai fazer. Era este o problema. E então os judeus, os judaizantes, os religiosos, se achavam excelentes cumpridores da lei. Por quê? Porque eles não transgrediam o mandamento de quebrar um voto feito em nome do Senhor. Eles quebravam voto de tudo em quanto é tipo, mas aqueles que eles faziam em nome do Senhor, esses não. Percebe o que eles mudaram na lei? Eles tiraram a ênfase. A ênfase que está nestes textos não é a ênfase no nome do Senhor, mas a ênfase desses textos que eu citei para vocês, que Jesus faz citação aqui, a ênfase é não jurar falsamente. A ênfase é cumprir o que você disse que vai fazer, não violar a sua palavra. A ênfase é não tardes em cumprir. A ênfase é não quebre o seu juramento. E então eles estavam mudando a ênfase, colocando a ênfase no nome de Deus, como se o nome de Deus fosse o que tornasse uma palavra de um homem algo inquebrável. E Jesus está dizendo: e vocês falham, e vocês desobedecem esse mandamento, porque quando vocês dizem que vão fazer uma coisa e não fazem, vocês estão mentindo. E esse mandamento foi dado para evitar a mentira, e não a profanação no nome de Deus. E é óbvio que quando você usa o nome de Deus e não cumpre, você está não só mentindo, mas você também está profanando o nome do Senhor. Mas o fato deles mudarem a ênfase é exatamente para que eles pudessem ter um sentimento hipócrita de que eram cumpridores da lei, quando na realidade eles não eram, eles eram mentirosos.
Este mandamento é um mandamento muito sério e é coisa dura para cada um de nós, porque embora os anos se passaram, as gerações e nós todos continuamos do mesmo jeito que eles eram. Continuamos. A gente não tem a prática de jurar. Aliás, não é uma prática de brasileiro. Essa coisa do juramento. A gente ainda ouve essa palavra juramento, aqueles que são advogados, que frequentam tribunais, você ainda ouve ainda quando você está numa situação solene de um julgamento público, em que o sujeito tem que jurar pela Bíblia. Ou põe a mão em cima da Bíblia, nem sei se ainda tem isso. O sujeito é obrigado a jurar. Que ele vai dizer só a verdade, somente a verdade. Vai fazer o juramento. Fora disso você não acha juramento. Mas o fato de não existir essa palavra no nosso contexto cotidiano de juramento, não significa que nós não estamos também debaixo deste mandamento e com a mesma obrigação de cumpri-lo. E se por algum motivo nós nos encontrarmos, é o que é provável, descumprindo esse mandamento, nós precisamos, através disso, reconhecer o quanto nós precisamos de Cristo. Porque este mandamento foi posto exatamente para nos fazer enxergar a danosidade do pecado na nossa vida. O que o pecado faz conosco. Quando alguém se sente religioso demais, o Senhor Jesus vem lá e fala assim: vamos lembrar do juramento? Você está lembrado que a sua palavra tem que ser uma só? E não é por causa do nome do meu Deus, não é por causa do nome do Pai, é porque a palavra de Deus diz que você só pode ter uma só palavra. Aí o que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco foi o seguinte: nós nos tornamos tão péssimos nisso, a nossa reputação foi tanto pelo ralo, que os inventores de tecnologia tiveram que criar um aparelho que não apenas serve para conversar, ele serve também para gravar a conversa. Porque afinal de contas, você precisa de ter uma prova na mão que alguém falou alguma coisa. Não serve só para gravar a conversa, ele tira print de conversa. E aí, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que volta e meia a gente troca print. Sabe por que a gente troca print? Porque nós somos uma sociedade de mentirosos. E o jeito de colocar alguém contra a parede é você ficar tirando print do que fala. Porque nós não confiamos em ninguém. Só que isso é uma via de mão dupla. Quem tira print para provar a conversa do outro, também precisa do mesmo print para provar a sua. Nós viramos uma sociedade de gente mentirosa. Quando a gente quer fazer alguma coisa na igreja ou fora da igreja, a gente faz assim: e aí, posso contar com você? O sujeito, para não falar não, porque eu não sei se ele fica com vergonha, com medo, com alguma coisa de falar não, ele fala: eu vou ver. Vou ver se significa, para quem não sabe ainda, quando alguém diz para você, vou ver, significa, não vou. Viu, você pode me ajudar lá? Eu vou ver. Esqueça, não vai ver. Não vai, porque não vai mesmo. Só não teve coragem de falar na sua cara. Não, é o mesmo que Jesus está condenando nesse texto. Mas a gente vem para a igreja e faz de conta que é bonito, que é crente, que é santo, quando na realidade a palavra de Deus nos desmascara e diz: eles não passam de mentirosos, todos nós. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque a nossa reputação, ela não consegue levar a nossa oração nem além desse teto aqui. Nós só podemos sobreviver pela misericórdia e pela graça de Jesus Cristo. Ainda existem, graças a Deus, poucos homens no mundo que quando dizem uma coisa, você não precisa de print e nem da conversa gravada no áudio. Mas são poucos. Poucos homens e poucas mulheres tão confiáveis que você não precisa de mais nada. Basta uma palavra. Mas até essas pessoas devem considerar que por mais que sejam rigorosas, ainda assim, em algum momento, vão falhar. Já falharam e podem estar falhando. Talvez sejam mais discretas do que as outras. Ou talvez estejam em menos evidência do que outros. Mas falham. E é isso que essa palavra está dizendo. Cuidado. E aí o Senhor Jesus, quando ele fala, não jure pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela sua cabeça. E ele vai dizer que ninguém pode mudar a cor do cabelo de branco para preto. Naquela época não podia. Hoje já pode, né? Mas a ideia do texto é que sem nenhum tipo de artifício ninguém consegue mudar. Fica branco a hora que Deus quer que fique. E ponto final.
Não pode mudar. Se você não pode mudar sem interferência externa a cor do seu próprio cabelo, como é que você pode apostar sua cabeça num juramento? E o que Jesus está dizendo ainda é mais profundo. Ele está dizendo, de quem é o céu? O céu é do Senhor. Então quando você jura pelo céu, você está jurando em nome do Senhor. De quem é o trono de Deus? É do Senhor. Quando você jura pelo trono de Deus, você está jurando pelo Senhor. De quem é o céu e a terra? É do Senhor. Quando você jura por qualquer coisa dessa terra, você está jurando em nome do Senhor. Quando você jura por você mesmo, pela sua cabeça, a quem você pertence? A Deus. Então o que Jesus está dizendo é, vocês estão achando que por jurar pelo trono, pelo céu, pela terra, pela cabeça de vocês, vocês não estão profanando o nome de Deus? Pois eu afirmo que vocês estão, porque todas as coisas que vocês imaginarem citar como alguma coisa pela qual você possa jurar, essas coisas pertencem ao Senhor. E se são do Senhor, você está usando o nome dele. E se você está usando o nome dele com a intenção de não cumprir, você está mentindo, está cometendo pecado. Então não tem ninguém que cumpre a lei. Se você achou que você era um cumpridor da lei, porque você é muito bom nesse assunto, você é verdadeiro e você realmente cumpre todas as suas promessas, Jesus está dizendo, mentira. Mentira. Vasculhe bem a sua alma e você vai descobrir que você mente. Por que eu preciso de Cristo? Eu preciso de Cristo porque eu não sou capaz de passar em nenhuma dessas provas. É para isso que a lei serve. Para dizer que se você está achando que você vai para o céu porque você se acha uma pessoa boa, você está redondamente enganado. Jesus disse isso para uma cidade inteira, para a cidade de Cafarnaum. Jesus disse, pensas que vai subir ao céu? Eu afirmo a vocês, vocês vão para o inferno. E quando vocês chegarem lá, no último dia, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Sabe por quê? Porque Sodoma e Gomorra não ouviu e nem viu o que vocês viram. Vocês ouviram, viram e não se arrependeram porque se acham bons demais. É por isso que vocês vão para o inferno. Vocês não vão para o inferno porque vocês são os piores pecadores da face da terra. Vocês vão para o inferno porque vocês se acham as melhores pessoas da face da terra. Como eu disse para vocês, é duro encarar esses textos, porque esses textos são textos que nos desmascaram. Mas é isso que nós precisamos. Nós não podemos ser, no século 21, uma igreja pedante, orgulhosa, que acha que o céu nos pertence, porque nós somos bons em cumprir coisas. Existem milhares de igrejas abarrotadas de pessoas que se acham boas demais. Essas igrejas, assim como Cafarnaum, são igrejas que estão conduzindo gente para o inferno. Porque é gente que não está lá confiando em Cristo, mas estão confiando nos seus próprios méritos. Quando Jesus nos dá uma pancada como essa daqui, na nossa moralidade, desconstruindo aquilo que nós achamos ser bom em nós, nós devemos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra. Porque essa palavra me fez encarar e me fez ver o quanto eu não presto. Uma vez a pessoa fez uma crítica, nossa pastor, olha, é duro ir na igreja para ouvir que eu não presto toda semana. Semana passada eu falei que a maior bênção que Deus nos deu é que Deus nos fez tesouros dele. Mas foi Deus que fez isso. Não fomos nós. Se existe alguma coisa boa para falar de nós mesmos, Paulo diz, se for para se gloriar, se glorie no fato de você ser uma pessoa fraca. E se for para ser engrandecido, deixe que Deus te engrandeça, como Ele fez com Jesus Cristo, que se humilhou, mas foi exaltado pelo Pai. E o único movimento de exaltação que pode acontecer para nós diante de Deus, é um movimento produzido pelo Senhor, de nos exaltar. Mas nunca nós podemos fazer isso, porque realmente nós não temos alicerce para fazer isso, sobre a nossa reputação e nossa moralidade. Jesus está dizendo, com estas palavras, para nós que não usamos essa terminologia de juramento o tempo inteiro, Jesus está dizendo, seja a tua palavra sim, e ponto final. Quando você quiser dizer que uma coisa é verdadeira, apenas use sim. E quando você quiser negar alguma coisa, apenas use não. Porque se você tiver que usar provas para isso, se você tiver que usar print de celular, gravação, qualquer coisa assim, você está constatando que você é um mentiroso.
Você é tão mentiroso que para alguém acreditar em você, você precisa mostrar um print de uma conversa. Gente, eu estou falando um negócio que serve para todos nós. Podia dizer que quem nunca tirou um print de uma conversa, atire a primeira pedra. É difícil. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos assumindo para nós mesmos que nós não somos confiáveis. Então, se tem uma coisa que a gente precisa parar imediatamente de fazer, é isso. Jesus disse para aquele pessoal: quando vocês quiserem afirmar, sim. Quando vocês quiserem negar, não. Qualquer coisa fora isso daí, depende, vou ver, é do maligno. E é assim que esse texto termina. Qualquer coisa diferente do seu sim e do seu não, é de procedência maligna. A gente convive numa sociedade que é o tempo inteiro assim. As pessoas têm uma reputação tão ruim, e são, na grande maioria, tão pouco confiáveis, que todas as vezes que você quer confirmar que o que você está dizendo é verdadeiro, você, não, pergunta para fulano de tal. E é bom que a gente tome cuidado com gente que está o tempo inteiro falando, não, você pode perguntar para fulano. Porque se o cara, antes de você falar qualquer coisa, ele já está dizendo, você pode perguntar para fulano, é porque ele já sabe. E ele mesmo é um mentiroso. Ele sabe que a palavra dele não é suficiente para comprovar nada. Então ele tem sempre que usar terceiros. Cuidado. Você está conversando com um mentiroso convicto que é mentiroso. E se esse é o seu perfil, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante daquele que é a solução para as nossas fraquezas, que é o remédio para as nossas enfermidades, que é aquele que supre as nossas necessidades. Nós precisamos orar e pedir para o Senhor, todos nós, Senhor, me ajude a ser mais verdadeiro, mais confiável, me ajude a ser mais crente, mais cristão, e menos homem, e menos ímpio. Me ajude a ser mais parecido com Jesus.